eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu trouxe 2 novos colaboradores da coluna Opinião aqui desse jornal, que vieram falar um pouco sobre marketing de influência, a era dos desiguais, influencers e influenciados a gente estava discutindo. Afinal, tem limite? Qual que é o limite para esse marketing de influência? Qual é a longevidade de tudo isso aí que a gente está assistindo pelas redes sociais? Então, conversa comigo aqui hoje o Murilo Moura, especialista em storytelling e diferenciação, autor do livro A Era dos Desiguais, e o Ricardo Gaueck, um velho conhecido nosso aqui do JJ, especialista também em storytelling. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Tem um limite para o marketing de influência? Esse marketing que a gente vê na rede social, esse consumo rápido. Como é que vocês veem isso? Já que vocês fazem isso, vivem disso, e agora estão estudando isso, esse fenômeno. Eu estou há bom tempo nessa área, né, de influência, trabalhando com várias marcas aqui em Jundiaí. Então, para mim, o limite é o que você meio que se impõe, né? Do que você quer receber, do que você quer ouvir da outra pessoa. Então, acho que o limite tá nisso, de saber até onde você quer chegar, sabe? Com a informação que você está ouvindo, você leva. Acho que nem tudo dá para levar em consideração na nossa vida. E também, nem toda mensagem que eu passo, assim, eu quero que seja algo superficial, sabe? Acho que eu tive uma virada de chave bem grande esses tempos, assim, de como eu estava posicionado na internet. E hoje eu vejo que eu era uma pessoa muito influenciada também, sabe, com algumas coisas, e hoje eu vejo que as coisas estão muito mais claras, e eu quero passar uma mensagem muito mais verdadeira, uma conexão muito mais verdadeira com meus seguidores, com quem me conhece na internet, quem está me acompanhando. Murilo, esse modelo que a gente vê hoje de marketing de influência, de storytelling, você acha que tem uma saturação, vai saturar? O que vem depois disso? Eu acho que assim, não é só de agora, mas é uma tendência que já vem seguindo bastante, né? Eu acho que essa influência, ela representa hoje os diferentes. Aqueles que têm um pensamento diferente, que realmente são relevantes nos dias de hoje. Porque eu acho que a gente vive hoje na era da desatenção. Então, Sim. assim, poucos são ouvidos. Então, consequentemente, só quem tem uma mensagem diferente, você consegue realmente chegar a essa mensagem nas pessoas. Porque é muito difícil nos tempos de hoje você conseguir ser ouvido. São muita gente gritando e pouca gente realmente sussurrando. Que eu acho que é o mais importante hoje, é você ter um tom de voz diferente. E esse tom de voz é o ponto de vista que você tem, aquilo que a gente estava falando, né? Como que a gente empacota as nossas crenças para conseguir realmente ser visto como alguém que não tem mais só conhecimento. Mas eu tenho a minha própria opinião, eu tenho a minha visão de mundo, que eu uso ela através da minha influência. Então, usar minha influência hoje em dia, eu acho que não é sobre eu levantar e começar a falar, mas é sobre eu ter uma mensagem para poder ser ouvido também. Eu acho que é muito sobre eu poder ser relevante e não só ser ouvido. Mas você não acha, então, que daqui a pouco a gente vai dar uma limada nisso tudo? Então, porque tem muita gente que fala e não tem o que falar, né? Muita gente. Eu acho que a gente já vive nesse... mercado, né? A gente já tá, assim, muito nivelado, né? É muita gente querendo influenciar as pessoas, mas é pouca gente que realmente consegue ter esse poder de influência. Eu acho que a história do mundo é contada pelos poucos que influenciaram os muitos. Só que eu acho que cada vez mais vai ser isso mais impactante. Cada vez vai ser mais visível isso. Porque a gente chegou hoje numa era que commodity, o conhecimento ele virou commodity. Sim. Então, como que agora, na era da inteligência artificial, que todo mundo tem acesso a todo tipo de conhecimento, eu vou me tornar diferente? Para eu poder Eu acho que é fazer não usando a isso, inteligência artificial. eu penso um pouquinho diferente. É você usando a inteligência artificial, mas como uma ferramenta. Eu acho que a IA, ela só influencia, ela tem o poder de, assim, ser uma extensão do meu próprio cérebro. Quem for inteligente vai pensar assim. Agora, se eu usar a inteligência artificial fazendo perguntas que todo mundo consegue fazer, o máximo que eu vou conseguir ser igual a todo mundo. Agora, se eu tiver as perguntas certas por uma super inteligência, que é a extensão do meu cérebro, eu vou fazer com que a minha mensagem possa ser muito mais poderosa. Então, eu acho que assim, a era dos desiguais ela vai ser contada porque poucas pessoas sabem usar uma inteligência assim. Então, assim, o pobre vai ficar mais pobre e o rico vai ficar mais rico. Eu acho que é assim que vai ser evidenciado tudo isso. Você acha que a gente segmenta mesmo? Cada vez mais. A gente já consegue ver isso hoje. A desigualdade ela é muito grande.
Cada vez fica mais difícil. Antigamente, para você poder ser visto no Instagram, era muito mais fácil para você poder ser grande. Hoje em dia é muito mais gente. Então, assim, é muito difícil você conseguir crescer no mar de opções que são muito iguais, nessa epidemia de cópias. Olha, eu tenho aqui, não era objeto da nossa conversa, mas o Galwerk mesmo me falou ontem, em março, o Instagram do Jornal de Jundiaí teve 12 milhões de visualizações. Ontem você já me falou do número... 17 milhões. 17 milhões agora em abril. Nós não fizemos nada de diferente, gente. Poucas pessoas sabem que o Jornal de Jundiaí não faz impulsionamento, a gente não faz baixaria, a gente a gente faz jornalismo ali no Instagram, né? E a gente tem aprendido com a ferramenta e a gente tem escutado mais, a gente está colocando mais vídeo, e isso é um grande sucesso do Instagram do Jornal de Jundiaí, e que a gente pretende ir aumentando cada vez mais, trazendo mais vídeo, trazendo mais gente para falar, faz podcast legal para fazer e tal. Mas a gente está na contramão, Galwerk. Eu tô te falando que eu não fiz nada, não usei. Eu uso você um pouquinho, tenho mais um influencer, tem um podcast legal que viraliza e tal. E assim, dá para crescer organicamente, assim, desse jeito que o Jornal de Jundiaí fez? Com certeza. Eu acho que embasamento ali, o conteúdo tem que ser relevante, né? Eu acho que o seguidor de um jornal, assim, ele procura uma coisa que seja relevante para o que ele quer, né? Eu acho que pode ter um entretenimento, mas tem que ter um entretenimento com conteúdo interessante, sabe? Então, acho que tem muitas formas de fazer um conteúdo legal que viraliza de uma forma orgânica com autenticidade, né? Acho que tem que conectar com a pessoa que está do outro lado. O que a gente usa aqui, eu falo que aqui é um jornal de Jundiaí. Eu quero mostrar a cara das pessoas, eu quero que as pessoas contem histórias, eu quero que as pessoas mostrem as fotos lá do Parque do Curupira, porque é um jornal de Jundiaí, né? Eu não quero competir com nenhum jornal grande, eu quero mostrar o que a minha cidade tem e o que as pessoas que estão nessa cidade fazem por ela, né? Você concorda com essa nossa abordagem orgânica? Eu concordo, eu acho que sim, eu acho que o orgânico, né, como ele falou, o relevante ele sempre vai ter espaço. Só que pensa que assim, no mar de opções relevantes, às vezes é difícil poder ser visto. Porque é muita gente também sendo relevante. Então eu acho que ser bom não é o suficiente. Eu preciso ser bom, mas eu tenho que puxar para um segmento diferente. Eu tenho que ter algo que seja assim, reconhecido caricato como unicamente meu. Então assim, eu acho que a relevância que vocês têm, por exemplo, ela é ótima. Só que você imagina se você ainda conseguir deixar isso mais caracterizado, mais assim identificável, a ponto de, se não tiver o logo do jornal JJ, as pessoas souberem com quem que elas estão falando. Só pelo jeito de falar. Sim. Só pela forma que você apresenta. O que hoje acontece é muito bonito, que a gente, às vezes, as pessoas falam assim, eu não acredito que não foi o jornal que postou. Ótimo. Eu só dou veracidade se for do Jornal de Jundiaí. Né? Se não tiver o logo do JJ, se for o JJ que postou, elas falam assim, não, vou esperar o jornal postar. Isso é fantástico, né? Por exemplo, uma pergunta que eu te faço agora. Qual que é a visão de mundo que vocês têm, que vocês empacotam? Por exemplo, assim, como que funciona esse cenário que vocês estão inseridos e como que é a tua relevância perante as outras, a concorrência que vocês têm, perante aos outros jornais? Vocês têm essa visão? Então, eu acho que é o seguinte, a gente é líder. Hoje a gente é líder de rede social e líder de sites também. Né? Nosso site tem mais ou menos, teve no último mês 650 mil visualizações. Então nós somos líderes aqui. Tudo bem, gente, mas a gente está aqui há 60 anos, né? Uhum. E eu tenho impresso ainda, e eu tenho revistas que nos apoiam. Então eu tenho outros segmentos de imprensa que vão me apoiar ali na rede social. Só que o que eu falo sempre, todo dia, toda semana, eu falo assim, a gente vai liderar agora. Pode ser que amanhã a gente não seja. Mas eu não digo nem de liderança, visão assim, do porquê que isso foi feito, por que vocês fizeram o jornal nesse formato, qual que é a tendência que isso, geralmente as pessoas procuravam isso e por que nasceu isso de vocês, A minha sabe? tendência é micro. A tendência de negócio nossa é micro. A gente quer estar no micro. Uhum. Eu não vou... tudo bem que a gente está numa rede hoje chamada SAMP, nós temos mais 9 jornais do interior junto com a gente, então, mas eu não quero competir com a Folha de São Paulo. Eu entendi, isso é de forma técnica. O que eu quero dizer, assim, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para todo mundo, porque, assim, eu acho que todo mundo hoje, a gente tem que ter um ponto de vista único, sabe? Então, isso que diferencia a gente de qualquer outro concorrente. Então, geralmente, assim, eu acho que no futuro, quem não tiver um ponto de vista muito bem articulado,
Por exemplo, assim, eu acho que o mundo hoje ele está mudando pela falta de atenção. Isso, consequentemente, faz com que o meu mercado hoje ele faça as coisas de forma muito igual. Por quê? Aquilo que a gente estava falando, né? É muito mais fácil eu olhar para fora, eu olhar para o lado, do que olhar para dentro. A gente está numa geração hoje que é muito mais fácil a gente copiar, a gente ir pelo caminho mais rápido, achando que esse caminho é o melhor. E não é, né? Só que, na verdade, a gente sabe que não é. O melhor caminho é a gente olhar para dentro. É o caminho da autenticidade. Eu Quem não é acho que as autêntico, mudanças são do micro. Eu acho que tudo vem do micro, né? E aqui o Jornal de Jundiaí, a intenção minha é ser de Jundiaí. E atender o público daqui. Então eu vou vou brigar por política pública de saúde, educação, de igualdade social em Jundiaí. Já teve há muitos anos atrás a hora que a gente podia estar... Não estamos mais na rede nacional, nós somos uma Eu rede. acho que aquilo que a gente estava falando antes é muito verdade, né? Quem não é autêntico hoje em dia Isso. é invisível. É invisível. Você é invisível, você é irrelevante. Você não tem o porquê. E tem tá fazendo alguns o que você tá valores que fazendo. aqui eu não vou bater, eu não bato. Enquanto eu estiver na frente, eu não vou bater. Por exemplo, eu não publico um vídeo de uma pessoa morrendo, sendo ressuscitada na estrada. Eu não faço isso. Polêmica por polêmica não faz sentido. Não a faz. polêmica ela tem que estar junto, empacotada com o que você acredita. Que senão fica aquela geração que a gente estava falando, as dancinhas do TikTok. Isso. É aquilo que é o Ninguém hype vai do dançar aqui no momento. jornal. A gente vai... Imagina o CEO dançando igual você estava falando, né? Não tem sentido. Cada um é... Meu jornal é um jornal sério. Eu vou continuar sendo sério. Eu não vou abrir mão. E eu estou crescendo mesmo sem fazer a dancinha ou sem botar gente morrendo na rede. Mas você imagina se você usar a polêmica e ao mesmo tempo você continuar sendo quem você é. Esse caminho Mas do meio. eu acho que a gente é sempre polêmico, né? Quando o jornal escancara as deficiências, você é polêmico. Porque eu entendo que o papel do jornal é esse. É escancarar as deficiências na cidade e buscar soluções, mostrar, olha, tá errado, isso aqui tem que... Vou te dar um exemplo. O Conselho Tutelar deixou uma criança de 2 anos na rua sem atendimento. A pessoa não foi atender a criança e a criança foi devolvida para um pai que vivia numa condição insalubre, que a mãe estava na Vila Ana. Não sabemos se conexão com o tráfico ou não. O Jornal de Jundiaí denunciou. E acionamos o Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação em cima do Conselho Tutelar. Esse é o nosso papel. Na verdade, meu papel é ser o guardião dessa sociedade. Eu não vou abrir mão de ser guardião da sociedade. Tá certíssimo. Não é isso o meu papel. Isso é tua Enquanto autenticidade. enquanto eu estiver aqui, vai ser assim. Depois que eu não sei. Agora, vamos parar de falar de imprensa, que a gente veio falar de marketing, né? Exato. A gente também estava brincando. Brincando não, gente. É um assunto super sério, porque as pessoas estão adoecendo. As pessoas pegam esses modelos do Instagram e elas querem ter o cabelo X, Y, a bolsa Chanel, sei lá. E quando elas não conseguem alcançar, elas adoecem. Né? Tem muitos suicídios na rede social, vocês sabem disso. Né? Tem os desafios do TikTok, que aquela garotinha de 8 anos morreu e tal. Como é que a gente vai tornar isso, gente, um pouco mais saudável? Como é que é a opinião de vocês daqui para o futuro? Porque eu acho que vai vir a regulamentação vem da rede social. Nem tudo vai ser possível fazer na rede social, mas como é que vocês acham que isso vai... Como é que a gente vai deixar... talvez ser um pouco mais responsável na influência. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a gente vive na era da dopamina, né? A era mais dopaminérgica de todos os tempos. Então, assim, a tendência é que se torne cada vez mais forte. Essa parte sensorial, ela vai ser ativada cada vez mais. Isso não vai deixar de acontecer, pelo contrário. Vão existir meios de tornar isso cada vez mais real. Cheiros. Agora, isso é o cheiro, a forma que você consegue interagir com a inteligência artificial, a forma que você consegue visualizar. Então, eu acho que isso nunca vai deixar de acontecer, pelo contrário, vai ser um movimento cada vez mais forte. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, assim, de que forma que eu vou usar esse meio para conseguir fazer com que isso seja relevante de verdade. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho que a gente consegue projetar isso dentro dos nossos filhos também. Né? A gente consiga fazer com que essa geração nova tenha acesso ao que há de melhor disso tudo e não o que há de pior. Né? Então, assim, esses vídeos que vão rolando e não acabam no tempo inteiro que a gente vive no tempo de hoje, eu acho que é o câncer que a gente tem dentro do mercado. Eu acho que a gente não pode fazer com que isso se torne o tradicional, sabe? O que você acha? Eu acho que é uma coisa que não dá muito pra... meio fora do controle, assim. Porque hoje em dia todo mundo influencia em alguma coisa. E para você virar um influenciador numa rede como TikTok é muito fácil. E você fazer um vídeo influenciando bobo, fazer qualquer coisa, as pessoas podem cair. Então, tipo, não...
é muito difícil ter esse controle total. Mas eu acho que tem que vir também um pouco da família, um pouco da consciência de quem está criando esse tipo de conteúdo, principalmente dos grandes influenciadores que estão aí há bastante tempo. Eu acho que tem que ter uma consciência, assim, meio que de todo mundo, assim, sabe? Os pais com os filhos e de quem Mas tá você faria influenciando. um? Jamais. Você Não. faria um vídeo que fosse induzisse uma pessoa a fazer alguma coisa que pudesse ser prejudicial para sua saúde? Não, acho que não. Eu acho que isso eu tenho uma consciência da responsabilidade que eu levo com a influência que eu tenho. Então, mas aí também passa por uma coisa chamada responsabilidade, né? Sim. Eu sou muito preocupado com essas coisas. Por exemplo, bebida alcoólica, eu não gosto de mostrar na minha rede social. Eu não gosto de mostrar que eu tô bebendo alguma coisa. Porque eu sei que tem pessoas... Que são adictas, exatamente. Eu acho que toda a influência que vai pelo lado negativo, eu já meio que me afasto um pouco. Principalmente jogos de bet, tipo, essas coisas que vicia. E eu acho que sou totalmente contra. Então, mas aí é a tua consciência, né? Nem todo mundo tem essa consciência. Tem gente ganhando milhões de dinheiro em cima do vício dos outros. Exatamente. Tem gente que influencia e nem sabe que influencia, mas está influenciando. Porque hoje em dia todo mundo tá aí, né? Com sua rede social, então... Agora, você pediu para ser polêmica, né? Vale a pena comprar tudo que tá lá na rede social? Se vale a pena, não, imagina, nunca vale a pena. Vale a pena você fazer, você optar pelo caminho que mais faz sentido para você. Que é o que a gente sempre fala, né? Falta de visão é alucinação. Então, assim, se eu começar a olhar para tudo e achar que tudo faz sentido para mim, eu tô comprando a visão de todo mundo. Eu tô deixando com que os poucos influenciem os muitos. Quando, na verdade, é o contrário. Eu tenho que ser influenciado por mim mesmo. Tem que ser autêntico o suficiente para saber o que é bom para mim. Né? Então, acho que essa é a grande diferença. Eu saber que eu tenho até onde eu posso ir e até onde as outras pessoas podem chegar. Então, acho que esse caminho do meio que a gente tem que conseguir encontrar. A gente tá falando, mas a gente tá falando só do lado ruim, né mesmo? Eu tava aqui pensando agora, você tá falando, hoje eu tava fazendo bike, escutando um podcast chamado... Vou fazer propaganda, gente, porque eu escuto mesmo, do Mundo Freak, sobre arqueologia egípcia, não sei o quê. Olha o que a tecnologia me proporciona. Olha quanto conhecimento ali, acessível na palma da mão. A democratização do conhecimento, né? Eu acho que isso é fantástico. É fantástico. Se você nascia antigamente filho de padeiro, o máximo que você conseguia chegar é filho de padeiro. E as suas próximas gerações iam ser mais ou menos assim também. Agora, os tempos de hoje, você nasce dentro de uma comunidade, você tem a oportunidade de virar o que você quiser. Por quê? Porque o conhecimento te permite isso. Você tem o conhecimento do mundo inteiro na ponta da tua mão. Então, eu acho que essa evolução toda trouxe pra gente coisas fantásticas. Mais do que trouxe coisas ruins. Então, a gente tem que olhar para um lado bom. Tem que olhar que, assim, essa democratização toda tá fazendo uma sociedade um pouco mais desenvolvida, mas ao mesmo tempo não tem como a gente falar que é uma era da sociedade mais inteligente. Foi constatado que a era mais burra que a gente está vivendo é a era de agora. Então eu costumo dizer que assim, a gente vive numa era que a gente tem muito potencial. Muita informação e muito pouca sabedoria. É muito potencial e pouco resultado. É muito potencial que a gente tem. Agora, como será que a gente vai usar nos próximos anos, mostrando aquilo que você falou, como que eu vou fazer com que esse alto potencial tenha também muito resultado? A gente consiga quebrar essa dualidade. E é isso que eu acho que é o resumo dos tempos que a gente vive hoje. É muita gente boa, mas pouca gente que parece realmente ser boa. Que eu acho que isso é o grande diferente. Não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom também. Você sabe que eu sou uma nerd que eu li todos os livros do Duna. E o Duna é o Campbell, tá? Ele cria um mito, só que por uma mutação genética, esse mito dura 3.500 anos. E ele é um líder espiritual e religioso, é uma teocracia. E quem não leu o livro, eu acho que é legal saber que eles vão perdurar muitos milhares de anos. Aí eu fico olhando e falo assim, gente, a gente está caminhando para isso? As pessoas precisam de mitos, as pessoas precisam seguir os mitos religiosos, os mitos da política, os mitos não sei o quê. As pessoas, isso para mim não é liberdade. Quando você é influenciado nesse nível religioso, no nível político, eu preciso de um mito para seguir, é porque eu não dou conta de mim. E o Duna, imagina, o cara escreveu isso em 50, ele previu isso. Ele previu essa informação louca, essa mudança climática, que todo mundo vai virar deserto, como Duna, e que vai ter um mito lá que todo mundo vai seguir. E é um mito não democrático. Então, assim, tem esse risco? Eu acho que, assim, nada é muito democrático. A gente tem a falsa sensação hoje de livre-arbítrio. Na verdade, assim, livre-arbítrio é muito difícil você falar.
O que você falou, eu acho muito real. As coisas são muito cíclicas. Sempre as coisas se repetem. O padrão dos mitos vão sempre se repetindo, porque a nossa natureza é acreditar em histórias. A gente precisa ter uma narrativa. Só que muitas vezes a gente compra a narrativa de outras pessoas, e a gente vai se parecendo cada vez mais com uma armadura. Eu vou montando um pouquinho aqui, eu escondo quem realmente eu sou por dentro. Então esse acho que é o grande problema que a gente vive hoje. Eu preciso, logicamente, me alimentar de várias fontes do conhecimento, eu preciso de beber dessas fontes, mas ao mesmo tempo eu preciso alimentar a fonte principal, que é a fonte que sou eu mesmo. Autenticidade. Essa é a minha autenticidade. As pessoas precisam entender isso. Que liberdade é você conhecer vários e vários caminhos, mas saber que o seu caminho é diferente do que o caminho de todas as pessoas. E aí, como é que a gente conversa com essa gente? Com essas pessoas que estão no caminho. Vamos tirar os imbecis do caminho. Vamos só esses daqui são os influenciários que não querem pensar, que vão consumir, que vão entrar em dívida porque viraram adictos de jogo, que não dá, que não tem maturidade emocional. Eu não sei nem se tem maturidade emocional para consumir. O rebanho. O rebanho. Tá. Tiramos o rebanho da história, que essa aí é o rebanho porque não tem educação, porque não tem qualidade emocional, porque não tem... Tirar o rebanho não sobra ninguém. Não, tem gente que pensa. Sabia que tem gente? Na sua geração tem meninos fantásticos. Que assim, as pessoas na minha geração reclamam da geração Z. Eu adoro a geração Z, a geração milênio e tal, porque eles são fantásticos. Vocês são fantásticos, vocês estão aprendendo fora da casinha. E vocês fazem coisas que a gente não sabe fazer. Né? Então, assim... Tem gente sim ligada, tem molecada ligada. Como é que a gente vai conversar com eles e trazer eles pro lado bom da força? Eu acho que assim, tem gente boa. Só que assim, tem muita gente que ainda assim é difícil você sair daquela visão. A gente é treinado a vida inteira para poder ser igual. Eu acho que essa é o resumo do nosso sistema de ensino. A gente passa a vida inteira, desde a escola até os dias de hoje, aprendendo a replicar as fórmulas, aprendendo a decorar para poder passar na prova, no vestibular, em tudo. Então, assim, o sistema ensinou a gente a ser assim. Só que a gente tem que entender que o sistema acha que ser normal é ser legal. Só que a gente tem que entender que essa nova era é que é ser diferente é que realmente é ser legal. Mas o sistema fala isso, mas são os desiguais que ficam famosos. É exatamente o que eu ia falar agora. O Steve sistema treina a gente. O sistema treina a gente a ser igual, só que o sistema paga diferente para quem é desigual. Olha que loucura, que paradoxo que a gente vive. É o Steve Jobs. O cara que largou tudo. Elon Musk, são vários assim que, cara... Para fazer sucesso mesmo, tu tem que romper com a casinha. Tem vários exemplos na música, na televisão, no cinema, tudo que é diferente. Madonna, né? Exatamente. Mas você entende esse paradoxo? Então a gente é treinado a vida inteira para ser igual, só que assim, não são aqueles que eles são mais bem remunerados. Não são aqueles que são vistos como alguém que realmente é relevante. Os relevantes são os iguais. Só que o sistema não treina as pessoas para serem assim. Então a nossa missão, qual que é? É formar um exército de pessoas desiguais. É um exército de pessoas que elas optam por não pertencer ao rebanho. Elas querem ser aquela vaca roxa quando tem um mar de opções de vaquinhas preto e branco. É, sensacional. Agora, vocês vão trazer tudo isso para a coluna? Exato, todas as quintas-feiras tem um texto novo, meu ou do Murilo, lá no portal JJ. Sim, então, mas vocês vão conseguir... Como é que vocês estão pensando em fazer isso nos textos? Eu busco muito da minha área, né? Trabalho muito com essa parte de criação de conteúdo, então levo muito de storytelling para lá, muito de posicionamento e também a parte de diferenciação. Então eu vejo dentro do meu mercado ali o que dá pra gente fazer usando essas técnicas. Você? Eu quero provocar o pessoal. Provocar o pessoal, assim, com vários aspectos dentro do dia a dia das pessoas mesmo, sabe? Acho que tem muita coisa que a gente consegue provocar, que a pessoa consegue olhar no dia a dia delas, de como que ela pode romper o padrão do modo automático e começar a pensar diferente. Acho que diferenciação você não precisa ir muito longe. Só basta você olhar para aquilo que você faz no seu dia a dia para você ter um ponto de vista diferente. Você sabe que eu acho que a maior rebeldia que a gente pode fazer é na hora do consumir, né? Eu vou consumir um hambúrguer cheio de gordura, blá, 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 blá. Eu acho que a primeira escolha que você fala é o que faz que você come. Eu penso isso, como você respira e o que você come. Cara, eu não quero comer isso aí porque eu não quero problema de mim. É a hora que a gente começa a tomar essa consciência do que a gente come, do que a gente veste, a gente já começa a despertar pro caminho. Fala, mas eu não quero... Perfeito essa análise. Eu não quero comprar comida, eu não vou usar roupa chinesa, eu não uso. Não vou comer hambúrguer, não vou comer hambúrguer com batata frita, porque esse negócio faz mal pra caramba, o colesterol aumenta, então...
Eu acho que começa a consciência do que eu sou, de quem eu sou, é isso, do que eu consumo, do que eu como, como eu respiro, o que eu faço, né, nas minhas horas de folga. Isso que você falou agora, eu acho que assim, o consumo é uma forma de eu poder mostrar um refinamento de caráter. Então, assim, eu consumo com base naquilo que eu acredito, que é o que Isso. você acabou de falar. Então, assim, tudo parte de um consumo consciente. Tudo parte de um consumo. Inclusive do que a gente vive, que é a informação. E eu vou finalizar esse podcast pensando numa coisa assim, que eu sou escritora também. E não tem coisa que eu goste mais do que história. Sherazade, eu converso muito com os meus afilhadinhos pequenos, por meio de histórias. A gente conta história aqui no jornal todo dia. Uma reportagem é uma história, né? Não tem um formato lá, mas é uma história. Mas quando a gente faz uma rede social, colocando 5 fotos antigas de Jundiaí, a gente está mexendo com a história de cada pessoa, a memória de cada pessoa. E a hora que vocês falaram para mim storytelling, a gente tem um novo modelo para falar, na verdade, que nós somos contadores de histórias. Sempre fomos. Sempre fomos e sempre seremos. A humanidade foi criada contando as histórias. As religiões têm tradições orais. Não são tudo que está escrito. Tem muita tradição que é oral. É história contando. E o que a gente falou de fazer em círculo, né? A gente sentava ao redor da fogueira para contar a história e ouvir a história e tal. Hoje a gente faz aí no computador, no celular, entendeu? Claro. A gente só mudou o formato, mas nós somos seres passíveis e gostamos de histórias, gente. É isso que nós 3 aqui somos. Só que muitas vezes a essência está sendo perdida. Porque assim, como que uma história é bem elaborada que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo. Né? Então assim, você acaba criando alguma coisa que você entrega para as pessoas, uma coisa que é uma narrativa, mas narrativa não é necessariamente uma história. São coisas diferentes. Então assim, eu preciso entender que a essência da história ela precisa ser resgatada. Isso. Ela não pode ser perdida. Isso. Porque na era da desatenção, o que acontece? A essência da história está sendo perdida. Você está construindo alguma coisa ali que você está falando, mas não tem uma mensagem por trás. Não tem um conflito. Não tem uma transformação, que é a essência de uma história. Pois é. Quem encontra onde vocês no Instagram, Murilo? Como é que é seu Instagram? Tá MM Murilo Moura. MM Murilo Moura. Eu tá @Gaur aqui no TikTok, no Instagram. No TikTok também. Tem a Fábrica de Insights também. Fábrica de Insights, tá bom. É o nosso projeto em conjunto que a gente está trabalhando aí. Mentorias, consultorias, né? Com alguns clientes em comuns também, aplicando o storytelling, posicionamento. Muito bom. É isso. Bom, siga-nos nas nossas redes sociais jj.com.br e leiam a coluna do Murilo e do Ricardo todas as quinta-feiras. Até mais.